Aqui no seu Alô Rondônia, quarta-feira, quartou, tem feirinha lá no 4 de janeiro hoje, viu? Passa lá e não faz que nem o Juninho, só na hora da xepa, não, quando tá mais barato. Vai agora que tá fresquinho, cheiro verde, alface, tá bom? Passa lá na feirinha do 4 de janeiro que tá uma maravilha hoje, o passeio tá lotado, tá bom? Quarta-feira, hoje, 23 de julho, o Alô Rondônia é cheio de informação do que acontece no Brasil e no mundo, principalmente aqui no estado de Rondônia. Estou recebendo um convidado especial aqui nos estúdios, que é o vereador Thiago Tesari, que vai conversar com a gente sobre vários assuntos, né? E o mandato aí como vereador. Ele está aqui nos estúdios. Bom dia, Thiago, bem-vindo. Tudo bem. Seja bem-vindo ao Alô Rondônia, a Rema TV. Primeira vez que você vem aqui na Rema, não? Na Rema já estive outras vezes, no Alô Rondônia é a primeira vez. Primeira vez. Maravilha. Thiago, bom dia para você mais uma vez, seja bem-vindo. Mas antes da gente entrar aqui em vários assuntos, vamos falar um pouquinho do teu mandato, como é que foi aí a eleição nas últimas eleições, como é que o público te recebeu. Fala um pouquinho aí da tua eleição. Eu fui muito bem recebido porque eu já tive a oportunidade de andar Porto Velho inteira, né? Uhum. Eu, no primeiro mandato do prefeito Dom Chaves, fui presidente da Indu e a gente coordenou o serviço de troca de cor da cidade, né? Nós retiramos 20 mil lâmpadas amarelas que nós tínhamos colocadas ao longo de 20 anos em Porto Velho e num período de 2 anos e meio colocamos 100 mil lâmpadas brancas e fizemos a iluminação de LED já, né? A gente começou a implantação do LED, mas a gente fez a implantação do vapor metálico. Fizemos toda a implantação da iluminação de espaços públicos, né? As grandes obras como a Ponte do Rio Madeira, a BR-364, Trevo do Roque, assim que ficou pronto. Tudo isso nos deu a possibilidade de rodar Porto Velho inteiro. E eu tinha me ausentado 2 anos para assumir a Companhia de Água de Cacoal. Retornei e tive a felicidade de ver que a população lembrou do nosso trabalho e a gente se colocou numa candidatura que foi muito vitoriosa, ficamos em 7º lugar, com 3.493 votos, e sendo muito bem acolhido por quem tinha nos recebido uns anos atrás com o nosso serviço, com o nosso atendimento, a mesma população, e é muito bom na política você poder voltar nos mesmos lugares. E foi isso que aconteceu. Maravilha, então isso é um reconhecimento de trabalho. Você tem feito um trabalho e foi reconhecido, no entanto que você foi eleito, né? Sim. Maravilha, isso é muito bom. Você participou das fiscalizações ali do Ecoparque. Sim. Qual a sua visão ali como conhecedor do Ecoparque? Olha, nós temos uma questão estratégica no que tange aos resíduos sólidos de Porto Velho, que eu falo com muita tranquilidade, porque fui da equipe técnica que concebeu a atual concessão. Nós estamos com uma solução temporária, em que nós estamos fazendo uso de um aterro privado, mas eu defendo, e a Câmara Municipal de Porto Velho votou muito fortemente nesse sentido, em que a concessão seja plenamente restabelecida e que a gente tenha efetivamente o retorno da construção do nosso CTR, Centro de Tratamento de Resíduos, que seja definitivo e que a gente possa seguir todas as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e avançar na gestão dos nossos resíduos. Falando do aterro sanitário também, comenta pra gente um pouquinho, pra gente entender, a população, né? Tá falando de linguagem técnica, mas também de uma forma simples para o pessoal entender um pouquinho. Sim, porque o aterro, ele é uma evolução, né? A gente teve com o surgimento tanto do marco regulatório do saneamento básico, quanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma determinação muito forte do poder público para que a gente se livrasse do instrumento do lixão, um instrumento que foi durante muitos anos um instrumento em que a gente fazia o despejo final dos resíduos sólidos, mas tinha toda uma questão de meio ambiente que não era enfrentada. O aterro, ele caracteriza uma destinação correta, ambientalmente aceitável e ambientalmente manejável. Certo. Ou seja, não muda uma política. Então a gente deixa de, como sociedade, como comunidade, apenas retirar o nosso lixo de perto de nós sem saber para onde vai, e a gente começa a manejar esse lixo para que ele não cause um estrago adicional no nosso meio ambiente. Você acha que ele é sustentável a longo prazo? Sim, hoje a gente como comunidade, nós temos feito, a tecnologia tem avançado muito, algumas cidades do Brasil têm feito um conjunto de medidas. Na concessão que nós tivemos aqui em Porto Velho, nós teremos o uso do biogás, né, o uso do metano, nós teremos um processo de reciclagem sendo implantado nele, no aterro, para que ele dure mais tempo. Então, assim, todas as tecnologias que vão surgindo, elas tornam ele efetivo e tornam ele mais perene no tempo.
A tecnologia tem sido um parceiro em vários âmbitos, né, de trabalho. E como que você vê a tecnologia hoje nesse tipo de trabalho, de aterro? Não, ela é fundamental porque a gente, hoje nós estamos com uma forma de fazer ou construção de aterro sanitário, organização de aterro sanitário totalmente diferente que a gente tinha 15 anos atrás. Melhorou, hein? Então nós temos que ter um ciclo melhor. Então a sociedade tem evoluído na sua forma de lidar com seus resíduos sólidos, com o seu lixo, né? E Porto Velho não pode ficar para trás nesse sentido. Porto Velho tem que chegar ao século XX para a gente chegar no XXI. Chegar no século XX é ter um aterro, um CTR funcionando adequadamente para que a gente volte a ter uma política de reciclagem, para que a gente volte a ter uma política de educação ambiental e que a gente cumpra todas as normas da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Maravilha. Tiago Terzali, falando da rede elétrica do Mercado Central, né, que você participou, quais foram os desafios? O que você viu de desafio lá? Ali a gente teve um desafio muito grande, porque o Mercado Central ele tá com uma estrutura muito antiga, muito sucateada. E quando eu fui presidente da Indu, a gente fez as primeiras intervenções na rede elétrica do Mercado Central, em que ela está há quase uma década dando muitos trabalhos. E aí a gente conseguiu, naquele momento, fazer uma intervenção, e essa intervenção garantiu praticamente 6 anos de paz. E agora nós tivemos lá um apagão profundo, em que os comerciantes, os permissionários, vão adicionando carga sem a rede estar pronta. Então, a gente conseguiu, graças ao apoio do secretário Giovanni Marini, do presidente Bruno Holanda da Indu, mas principalmente da preocupação do prefeito Léo Moraes, a gente conseguiu refazer a rede interna inteira do Mercado Central e conseguimos ampliar a carga para que todo mundo conseguisse ligar seus aparelhos, todos os permissionários conseguissem ligar seus aparelhos e o mercado funcionasse efetivamente. Para mim foi uma grande vitória, porque todos aqueles permissionários são amigos pessoais nossos e estavam num sofrimento muito grande sem ter como ligar seus aparelhos elétricos para atender a população. Maravilha. Falando ainda de iluminação pública, né? Nós tivemos agora essa nova forma de iluminação, que é aquele poste em formato de árvore, né, que foi instalado. Você participou? Como é que você vê essa novidade? Porque para a população é melhor. Quanto mais iluminação, evita violência, evita assalto, né? Quanto mais luz, quanto mais cidade iluminada, melhor, né? Eu não consigo me separar do tema da iluminação, mesmo agora estando como vereador, porque a população me vê, lembra de lâmpada, porque eu fui a pessoa que mais colocou lâmpada nessa cidade, né? Mas a gente vê que, graças a Deus, Porto Velho hoje tem uma situação mais cômoda em termos de iluminação. A gente está muito perto de chegar a um patamar bastante tranquilo nesse sentido. E eu estou bastante otimista que a nova gestão da Indu, em especial com o nosso presidente Bruno Holanda, consiga realizar feitos e chegar mais longe. A gente precisa que cada gestor ande e deixe para o outro uma situação melhor do que pegou. Deixe a cadeira melhor do que pegou. E eu tenho muita tranquilidade que a gente fez um salto histórico na Indu, no primeiro mandato do prefeito Wildon, e que agora provavelmente o prefeito Léo consiga dar um outro salto de tecnologia e de atendimento à nossa população. Maravilha. Tiago, então mudando um pouco das lâmpadas, da luz, né, da iluminação, vamos falar, você teve participação também na nova contratação das empresas de ônibus também? Sim, no primeiro mandato do prefeito Wildon, nós tivemos um processo complicadíssimo de praticamente o nosso sistema de transporte foi destruído, né? Nós tivemos a falência das empresas, depois nós tivemos uma empresa que entrou temporariamente e coube a mim naquele momento realizar a implantação e a contratação da nova empresa de transporte coletivo, que foi a JTP Transporte, que hoje é o nosso consórcio municipal. É um tema que eu também não consigo fugir dele, porque eu tenho muito orgulho de que a gente conseguiu efetivamente construir aqui em Porto Velho um sistema de transporte que a nível da região norte funciona com ônibus com Wi-Fi, com uma frota muito mais jovem do que a frota das outras capitais e principalmente num período histórico em que nenhuma capital estava conseguindo contratar esse serviço, a gente conseguiu contratar esse serviço, que é um serviço fundamental para a cidadania, porque para quem tem opção, para quem tem outro meio de transporte, não dá devida importância, mas para quem necessita e não tem um plano B, é fundamental. É fundamental. Como é que você avalia hoje, atualmente, esse serviço
do transporte público, agora que vai mudar do Concard para o novo aplicativo, Sim, né? sim. Como é que você avalia hoje, atualmente? Eu acho que a gente já passou um tempo e que a cidade ela é um organismo vivo. Então, assim, hoje, nesse momento, e até uma discussão que eu tenho feito na Câmara Municipal e que a gente está tentando trazer a concessionária para essa discussão e a Secretaria Municipal de Trânsito para essa discussão, acho que está no momento da gente rever rotas. A cidade já mudou algumas dinâmicas, Cresceu, né? algumas rotas já não estão contemplando tão bem a população. Eu acredito que a gente passou o tempo necessário para a gente repensar algumas rotas e tornar elas mais modernas e mais ágeis. Eu também acho que a população cresceu bastante, Porto Velho cresceu muito, Sim. né? Hoje, quando você sai no horário de pico, meio-dia, às 12 horas, 18 horas, você vê a quantidade, o trânsito, muita gente, a cidade realmente tem crescido bastante. Como que você trabalha a transparência da sua gestão, vereador? Olha, eu acho que a gente está completando agora um semestre de mandato, inclusive estamos em recesso na Câmara Municipal, e eu acredito que todo parlamentar precisa ter uma relação muito dinâmica com as pessoas. A gente acabou de cruzar o número de 3.400 pessoas recebidas em nosso gabinete. Então a gente tem um gabinete de porta aberta, um gabinete que funciona o dia todo, um gabinete que todas as pessoas que chegam lá são atendidas pelo vereador, né? Nós temos um atendimento pelo WhatsApp que atende algo em torno de 80 pessoas por dia, e nós temos a nossa rede social, Facebook, Instagram, Thiago Tesari, onde as pessoas conversam diretamente comigo. E onde eu, principalmente, coloco todas as nossas ações, né? É fundamental a gente as pessoas terem acesso ao que está sendo feito, porque o mandato, ele é uma representação popular. E as pessoas precisam fazer o que a gente chama de controle social desse mandato. Sim, eu ia te falar sobre os canais digitais, nós não colocar aí do Instagram na Olha tela, aí. Né, vai mostrando o trabalho do vereador Thiago Tesari. Né, porque você faz esse trabalho de campo no dia a dia com as pessoas, né, na hora de receber realmente o voto e depois mostrar o serviço, né? Não... E principalmente eu tento aparecer mais magro. Sabe? Tá na luta, tá na guerra? Então assim... toda hora a gente tenta achar um ângulo de câmera que ajude o vereador nesse sentido, entendeu? Mas a galera já te vê como carinho dessa forma. Mas assim, é muito importante a gente ter essa transparência, essa relação direta. Eu tenho muito orgulho de que nas minhas redes sociais as pessoas falam diretamente comigo, no meu WhatsApp as pessoas falam diretamente comigo, a gente atende todo mundo, e isso é uma característica que eu já trago de todos os cargos que a gente passou nesses 21 anos de serviço público, em que uma das marcas sempre foi a acessibilidade, né? Maravilha, cara, isso é muito importante. Quero te parabenizar, porque como você bem disse aí, é atendido por você, pelo vereador, que é o que a população realmente quer, né? O serviço que você tem prestado aí, não só desses trabalhos da iluminação, mas também a fiscalização, que é o trabalho do vereador. Te parabenizar, porque quando a pessoa vota, é exatamente isso que ela quer, é o serviço do vereador, para que a gente ganhe mais qualidade de vida aqui na cidade, junto à parceria com o serviço municipal, com o prefeito, né? E é isso, te parabenizar e te agradecer por ter vindo aqui. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí. Eu quero, Alan. Eu quero falar que nesse momento nós estamos muito, até você mostrou aí na rede social, os 2 primeiros vídeos são de uma fiscalização e de uma ação muito forte que nós estamos fazendo agora, de fiscalização com a empresa Total Life, que é uma empresa que presta serviço à Prefeitura de Porto Velho com os laudos de saúde e medicina do trabalho. E a gente tem feito uma discussão muito forte de que essa empresa não está tratando a nossa família, que são os 13 mil servidores da Prefeitura de Porto Velho, adequadamente, e que essa empresa tem feito maldades e não tem cumprido os termos em que ela foi contratada pela população de Porto Velho, pela Prefeitura, representando a população. Então a gente fez essa denúncia na última sessão da Câmara, antes do recesso. A gente conseguiu que a Prefeitura abrisse um procedimento administrativo disciplinar de apuração de infrações que essa empresa possa ter cometido, e a gente está muito feliz que essa nossa denúncia está sendo levada a sério e que a sensibilidade do secretário Antônio e do prefeito Léo Moraes em apurar os prováveis e supostos desvios e abusos que a gente contempla hoje nesse serviço. Gente, meu telespectador, recebi aqui hoje o vereador Thiago Tesari, veio aqui falar sobre o seu trabalho, né, como vereador, né? Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. E estamos aqui de portas abertas, alô Rondônia, tá bom? Obrigado. Você trabalha bastante aí pela nossa população. Amém. Vereador atuante.
Gente, esse é o Alô Rondônia. A gente continua trazendo mais informações do que acontece no Brasil, no mundo, mas principalmente no estado de Rondônia, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o sistema aí, mais tecnologia nos atendimentos da UPA, viu? Vai ser transmitido em tempo real. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos aqui no Alô Rondônia. Vou para o intervalo, mas eu já volto. É rapidinho, dona Maria, fica aí.